Bom dia, povo abençoado de Deus, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Nós, porque aqui nós estamos colocando a Bíblia para dentro, porque daqui ninguém tira, e você está aqui porque você tem interesse de ter conhecimento nas coisas do nosso Rei, do amado das nossas almas. Nesse vídeo, nós vamos aprender hoje os caminhos para se alcançar o perfeito louvor. Sim, a Bíblia orienta os caminhos do perfeito louvor. E nosso estudo vai estar baseado no Salmo 150, que é um salmo que dá todas as diretrizes. E nós vamos aprender onde, como, quando, por que louvar a Deus. Tem os caminhos, está tudo registrado na Bíblia da forma que o Senhor nos orienta. Vamos para o vídeo? Vambora! E nesse primeiro vídeo nós vamos aprender onde acontece o perfeito louvor. A Bíblia nos orienta. O louvor, ele é uma adoração da alma, do coração e também do corpo. Com o nosso corpo nós podemos louvar ao Senhor. Às vezes o louvor ele pode surgir como uma rotina, um cronograma da nossa oração, mas não precisa ser assim. Às vezes não, primeiro eu vou louvar, depois eu vou agradecer, depois eu vou pedir. A gente fica procurando formas, né? Mas com persistência nós podemos aprender a louvar a Deus com perfeição em todas as coisas. Vejam, o Salmo 150, ele já começa com um louvor. A primeira frase do Salmo 150 é Aleluia. O que quer dizer aleluia? Pois é, aleluia vem do hebraico, aleluia. Quer dizer louvai a Jeová, ou louvado seja Deus. Aleluia. Quando você está dizendo aleluia, é isso que você está dizendo, louvado seja Deus. O Salmo 150, ele foi escrito pelo rei Davi, o grande adorador, o grande homem que louvou a Deus com todas as suas forças. Teve seus erros? Teve! Assim como eu e você, talvez você não tenha os mesmos pecados que ele cometeu, mas nós temos pecado. E nós não podemos deixar de louvar a Deus, porque é isso que o Senhor quer, um coração contrito, que se arrepende e volta a louvar, a adorar ao Senhor. E o rei Davi descobriu os caminhos para o perfeito louvor, para chegar no ápice do louvor. Veja o que diz o Salmo 150, versículo 1. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Nesse único versículo, Davi nos revela onde devemos adorar. Ué, só 2 lugares? No seu santuário e no firmamento? Vamos explorar o que quer dizer essas 2 formas de louvar? Mas o que é um santuário? O santuário é um local sagrado onde os devotos se direcionam para falar com Deus, para louvar a Deus, onde se reúnem para isso. Nós podemos dar como exemplo as nossas igrejas, né? Lá é um santuário. Mas nós já sabemos que o Antigo Testamento era a sombra do que viria, do que chegaria, né? Os sacrifícios que eram feitos com cordeiro adestrou o povo a saber que somente uma vida pagava o pecado. O derramamento do sangue de uma vida, de um cordeirinho, pagava o pecado de uma pessoa. Então, Jesus veio seu cordeiro mudo, enviado por Deus para comprar a nossa alma no reino espiritual, porque no reino espiritual sangue é a moeda de compra. E com o sangue de Jesus, eu e você fomos comprados. Então, o Antigo Testamento era uma sombra do Novo. Quando Jesus trouxe a graça, ele é a graça, né? Ele é o amor. Quando ele trouxe a era da graça, o novo, a nova aliança, ele trouxe uma nova forma de se entender o que é templo, o que é santuário.
deixou de ser aquele lugar onde os sacrifícios aconteciam e agora existe um novo lugar onde é o templo, onde é o santuário. E a Bíblia nos diz agora para onde se mudou o santuário. Vamos descobrir? Lá no Antigo Testamento, dentro do santuário, existia uma pequena sala chamada Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde a presença de Deus chegava, onde ele se manifestava, que era onde também ficava a Arca da Aliança. Lá o sacerdote, somente ele, tinha acesso à presença de Deus. O sacerdote, no dia de se encontrar com Deus, ele precisava tomar banho, lavar suas vestes, se purificar externamente e internamente. Ele se consagrava, ficava o tempo todo fazendo um ritual de pedir perdão pelo povo, pelos seus pecados, pelos pecados da sua família. Era um período de purificação para poder chegar diante de Deus, porque não podia chegar diante de Deus sujo. E nesse lugar, no Santíssimo Lugar, a presença de Deus se manifestava, vinha como fumaça, vinha como fogo em cima da arca, se manifestava a presença de Deus. Se esse sacerdote não estivesse passado pelo processo de purificação correto, o que acontecia com ele? Imaginem, todas as vezes que ele entrava no Santíssimo Lugar para se encontrar com Deus, ele entrava com os pés amarrados numa corda. Entrava e, se por acaso ele não estivesse purificado, Deus o matava. Porque Deus é santo. Ele não se encontra com sujeira. Ele é santo, ele é perfeito. E o sacerdote morria se ele não tivesse corretamente purificado. As pessoas viam a corda que parou de andar, né? Que parou de balançar. Ficou parado, o sacerdote não estava mais andando, então eles puxavam só o cadáver do sacerdote, porque foi fulminado pela presença de Deus por ter se apresentado sujo diante do Santo dos Santos. E existia um véu que separava o santo do Santo dos Santos, que era onde Deus se manifestava. Existia um véu. Quando Jesus morreu na cruz para comprar minha alma e a tua e nos resgatar do império das trevas, porque era essa a nossa condenação eterna, o império das trevas, a gente estava escravizado a ficar lá, condenado a ficar lá. Foi Cristo, com seu sangue na cruz, que nos remiu, que comprou com seu sangue, com a moeda espiritual, sangue, comprou a minha alma e a sua. No momento que Jesus estava morrendo na cruz, que ele disse: foi consumado. Todo o sacrifício, tudo que era necessário para que eu e você pudéssemos entrar diante da presença de Deus, tudo que precisava ser feito foi feito, e ele disse: foi consumado. Quando isso tudo aconteceu, imediatamente a Bíblia diz que lá dentro do templo, naquele véu que separava o santo do Santo dos Santos, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Por que isso aconteceu? Porque esse ato de reconciliação de Deus com o homem não aconteceu do homem para Deus, mas de Deus para com o homem. Então não foi de baixo para cima, do homem para Deus, foi do alto a baixo, de Deus para o homem, que o véu se rasgou, partiu de Deus. O acordo feito no reino espiritual, a compra da nossa alma com o sangue de Cristo. E esse véu que fazia agora a separação entre Deus e os homens foi rasgado. Cristo rasgou. Não existe mais nada que nos separe de entrar na presença de Deus, de estar diante do Santo dos Santos, porque a nossa alma foi comprada, somos dele. Entenda isso. O que foi feito para que você tivesse acesso. Então, quando eu e você nos convertemos, viemos para Jesus com a nossa alma, com a decisão de eu vou ser diferente, eu vou ser do Senhor. Nesse dia, Cristo vem
e faz morada no meu coração, na minha mente, no meu corpo, na minha alma. Cristo entra em mim. E agora eu sou o templo. Dentro de mim está o santo lugar, o santíssimo lugar, onde eu encontro a presença de Deus. Agora está dentro de mim. Ah, isso deve ser conversa fiada. A Bíblia não diz isso? Diz. E diz muito isso, que você é o templo, que é em você que a presença de Deus agora se manifesta. Não é mais num templo físico de alvenaria, feito por homens. Agora é o templo que ele sempre quis habitar, o templo que ele fez, que as mãos dele fez. Eu e você vamos descobrir aonde está revelado e registrado na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Onde haveria um lugar aqui nesse mundo que coubesse a presença de Deus? Porque ele criou tudo que há. O universo ele fez, ele habitaria dentro de um lugarzinho? Não. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Está aqui Atos 17, 24. Olha o que diz no mesmo livro de Atos, agora capítulo 7, versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas as coisas? Nunca o Criador do universo ia caber dentro de um lugarzinho. Nunca. Que tipo de casa vocês poderiam fazer para mim? Eu que criei o universo e tudo que há. Eu habito no trono, meus pés estão na terra. Existe possibilidade de existir um lugar que vocês construiriam para mim? Veja o que está escrito em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que vocês são santuário de Deus? Você é santuário de Deus? Você não sabe que você é santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em você? Se não habita, é para habitar. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, o santuário de Deus que são vocês, o santuário de Deus que é você e que sou eu, é o quê? É sagrado. Gente, Jesus habita em nós. Nós temos que ter o maior cuidado possível e impossível com o nosso corpo. Nós somos santuário de Deus. E aqui, ó, no final do versículo 17, aquele que destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é sagrado. É sagrado, é por isso que o tempo todo nós temos que estar em louvor, adoração, consagração, comunhão, arrependimento, porque o nosso corpo é sagrado. É aqui que Deus habita, é aqui que Ele habita, é aqui que é a morada de Deus. Sou eu e você. Não destrua. Deus te destruirá. Está escrito aqui. Deus tem deixado bem claro que existe só um templo nessa terra onde Ele habita. Eu e você. Em resumo, a igreja aqui no Brasil, Ele só tem um lugar onde Ele habita. Na igreja, que sou eu e você. Então seja a igreja, seja o templo que Deus habita, seja este lugar.
E esteja ciente que Deus quer ser o único a habitar em você, dentro de você. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 6:16. Por favor, irmãos. Como é sério as orientações que Deus nos dá para colocar a nossa vida em ordem. Veja o que está escrito. Que ligação há entre o santuário de Deus, que é você, e os ídolos? Que ligação pode ter entre o santuário de Deus, onde Deus mora, que é você, e um falso Deus, os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, porque um ídolo não está vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém pode servir a dois senhores, ou agrada um e aborrece o outro. Você tem que escolher. Ou você ama e serve a Deus e ele habita em você e você é o verdadeiro adorador dele, ou você adora ídolos. Tá aqui, é claro. Logo no começo do versículo, que ligação há entre o santuário de Deus, que é você, e os ídolos? Não existe ligação. Escolha Deus. Escolha Deus. Ele quer ser morada dentro de você. A casa dele é em você. Mas não há ligação entre Deus e os ídolos. Entre o santuário de Deus, que é você, e os ídolos. Escolha Deus. Veja o que está escrito em Apocalipse. Todo mundo tem medo de Apocalipse, mas não tenha não. Apocalipse é a revelação do que o Senhor tem para a igreja e para os filhos das trevas. Nós não temos que ter medo porque nós somos a igreja, né? Então, vamos nos alegrar porque ela tem muita bênção. Olha só uma das bênçãos que está em Apocalipse 21, versículo 3. Então, o anjo falou... Então, ouvi grande voz vinda do trono. Deus está no trono, é Deus. Dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Gente, lá o Senhor, lá no céu... Eis o tabernáculo de Deus que está com os homens, eu e você. Nós somos o tabernáculo de Deus, vamos fazer do nosso corpo a adoração perfeita. A adoração perfeita vem de nós, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração a Deus. Aquele que providenciou Jesus para nós, para nos salvar, para comprar a nossa alma com sangue puro de um justo, do Filho de Deus. Vamos adorar ele aqui, ó, dentro desse santuário, porque ele não habita em santuário feito por mãos humanas, já aprendemos isso, ele habita em nós, nós somos o tabernáculo, nós somos o santuário, é aqui que ele habita. Quando você quiser chegar diante de Deus, olhe para dentro de você, ele está aí, é para estar. Você é o templo, é dentro de você que agora ele habita, quer habitar. E ainda, no primeiro capítulo do Salmo 150, ele fala, louvai a Deus no seu santuário. Descobrimos que sou eu e você, o santuário de Deus, mas ele diz mais um lugar. Louvai a Deus no seu firmamento, obra do seu poder. A palavra firmamento no hebraico, estereomate, que quer dizer expansão. Então, quando o rei Davi, o salmista, diz louvai a Deus no firmamento, obra do seu poder, então essa palavra hebraica está dizendo a expansão de toda essa criação, da terra ao universo. Você já ouviu um pássaro cantando? Claro. Você acha que ele está perdendo tempo? Não, ele está louvando. A Bíblia diz que toda a criação do Senhor louva. Louva. Veja Salmo 96, 2. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Olha aí, um novo lugar.
entre todos os povos, em toda a terra, onde você for, onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na rua da sua casa, onde você estiver, fora de casa, dentro do ônibus, onde você estiver, anunciai as maravilhas entre as nações, a sua glória. Entendeu aonde devemos louvar? Em todo lugar, em tempo e fora de tempo, em todo tempo, anunciai as maravilhas do Senhor. Olha o Salmo 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores onde você for, onde você estiver. Vai, por onde você andar, anuncie as maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. Porque se você contar, você perde a conta. Anunciai, não deixe de falar. Então ficamos aqui sabendo que eu e você somos o santuário de Deus, somos o lugar onde Deus habita. Mantenha seu santuário em ordem, saudável, limpo, organizado, perfumado, porque o Rei da Glória habita nele. Ficamos sabendo também que temos que louvar a Deus em todo lugar, em tempo e fora de tempo, anunciar às nações as suas maravilhas. No próximo vídeo, vamos aprender o porquê devemos adorar a Deus. Por quê? Pelo quê? No próximo vídeo. Eu espero você lá. Compartilhe esse canal, leve conhecimento, sabedoria, entendimento e evangelismo longe a seus amigos, a sua família. Leve esse vídeo, encaminhe. Deus vai falar assim como falou com você e comigo, porque o Senhor é bom e quer a sua igreja em ordem. Tenha uma semana abençoada, cheio da presença do Senhor dentro de você. Louve ao Senhor em todo lugar. O Senhor te abençoe, abençoe teus pés, as tuas mãos, tudo que você tocar, guarde seus pés. Que o Senhor dê ordem a seus anjos a seu respeito, como Ele fala que fará lá no Salmo 91. O Senhor te abençoe. Tenha uma semana próspera. Um abraço. Tchau.